Fala pessoal, Eduardo aqui e hoje a gente vai falar sobre investir no Brasil com uma renda do exterior. Se você vive na Austrália, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar do mundo, se vale a pena pegar essa moeda mais forte e mandar para o Brasil para investir. Fica comigo até o final que a gente vai discutir sobre isso aqui hoje. Para quem não me conhece, sou Eduardo, fui empreendedor no Brasil por mais de 8 anos, estou morando aqui na Austrália tem um pouco mais de um ano agora e estou trazendo para vocês aqui conteúdo sobre economia, finanças relacionado ao Brasil e Austrália, fazendo essa comparação, mas de um modo geral para quem está morando fora do Brasil ou que tem essa curiosidade também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente já começa. Esse é um assunto que está bastante em alta nos últimos meses. A moeda brasileira já desvalorizou bastante por vários motivos. Ela já vem num ciclo de desvalorização por alguns meses, mas os últimos meses foram um pouco mais fortes por causa da crise, dessa pandemia que a gente está passando. E surge o comentário em roda de amigos ou em Facebook, as pessoas falando sobre pegar o dinheiro aqui na Austrália, um salário que tem aqui, e mandar para o Brasil para investir no mercado de ações do Brasil. E aí surgem algumas dúvidas se isso realmente vale a pena, porque além de estar se expondo ao mercado de ações que já é um risco, fazendo dessa forma você está se expondo a dois riscos, porque o segundo risco é o câmbio. Quando você investe no mercado de ações do país que você está, do país que a sua renda está, você tem um único risco, que é o mercado de ações em si, a variação das ações em si. Agora, se você investe de um outro país, com uma renda de um outro país, você tem o risco da variação das ações, mas também da variação da moeda. Elas têm alguma correlação, mas não é uma correlação exata. E o que eu quero dizer com isso? Se você investe no mercado de ações estando no Brasil, por exemplo, e as ações valorizam, ótimo, você ganhou dinheiro. Se elas desvalorizam, você perdeu dinheiro. Se você está fora do país e investe naquele país, você está fora do Brasil e investe no Brasil, por exemplo, mesmo se as ações, por exemplo, se as ações valorizarem 10% e a moeda desvalorizar 15% ou perder proporcionalmente um valor maior do que o que as suas ações valorizaram, você, apesar dos seus investimentos terem valorizado, seu poder de compra no país que você vive hoje diminuiu, certo? Então esse é um risco a mais que entra na conta e vai depender demais de qual que é o seu objetivo de longo prazo. Porque se a gente está falando de fazer esse investimento para trazer de volta para a Austrália, por exemplo, ou para o país que você vive no futuro, aí sim você está correndo esses dois riscos, que é o risco do mercado de ações mais o risco da moeda. Agora, se você tem certeza que você vai voltar para o Brasil, você só está passando um tempo fora, pode fazer um pouco mais de sentido, porque esse risco da variação da moeda acaba sendo eliminado, porque você vai voltar para o Brasil de qualquer forma. Claro que não elimina completamente, porque vamos imaginar que pode existir o cenário de que você ficou aqui na Austrália ou fora do Brasil, não mandou o dinheiro agora e o real desvalorizou ainda mais. Então, se você tivesse esperado, você poderia ter mandado o dólar australiano, o dólar americano para o Brasil daqui 6 meses, valendo ainda mais. Então, ainda existe esse risco. De qualquer forma, você vai estar incorrendo nesses dois riscos, mas vai ser em uma via só. Se você tem que enviar esse dinheiro para o Brasil e depois trazer de volta para o país que você mora, você vai incorrer nesse risco duas vezes, enquanto se você enviar e deixar lá, vai ser uma vez só. É uma forma bem simplista de dizer isso, mas eu só quero colocar que não é só essas mil maravilhas que parece. Você está multiplicando o seu dinheiro por 4 se é dólar australiano, ou se você está multiplicando o seu dinheiro por 6, quase 6 se é dólar americano. Pode parecer lindo, mas tem bastante risco associado aí que vale a pena ficar ligado. E para a gente poder ter uma visão um pouquinho mais macro, eu vou passar aqui para o meu computador e mostrar os gráficos do dólar australiano e o americano para vocês entenderem a correlação que tem entre eles e como isso tem se comportado ao longo dos anos desde 1994, que foi o início do Plano Real. Vamos lá. Maravilha, esse gráfico aqui é o dólar americano em relação ao real desde... Aqui está colocando 93, mas não faz muito sentido 93, porque a gente precisa começar o 94, que foi o Plano Real. Então vamos considerar a partir desse ponto aqui, que é 1994, quando existiu o Plano Real no Brasil, que quando existiu uma paridade entre a moeda brasileira e americana. Então aqui estava valendo em torno de R$1, que foi forçadamente deixado a R$1, quando o real veio a existir. E depois, a partir daí, a gente consegue ter uma relação, fazer uma comparação mais precisa, tá? Então, desde 94 até agora, esse gráfico tá atualizado aqui, eu estou dentro do site da investing.com, então ele está
bem atualizado. O que acontece aqui é o seguinte, então aqui a gente consegue ver o pico que a gente está passando agora, é sem dúvida nenhuma o topo histórico do dólar desde o começo do plano real, então a gente está a 5,29 o dólar comercial nesse exato momento, e bastante coisa aconteceu nesse meio do caminho que eu queria explicar rapidinho. Essa linha reta aqui, que parece reta, ele foi um período bem estranho até o comecinho de 99, final de 98. O governo estava trabalhando com bandas cambiais. Basicamente ele estava aumentando o dólar em relação ao real, desvalorizando o real, né, ou valorizando o dólar pouco a pouco, forçadamente, mas com um controle em relação a isso, para tentar corrigir a inflação, a diferença de inflação que existe no Brasil e nos Estados Unidos. Então basicamente o governo aumentava o dólar de pouco em pouco, até chegar no final de 98, quando o câmbio passou para o câmbio flutuante sujo, que é basicamente o governo deixa o mercado decidir o valor do dólar, ele só faz algumas injeções de dólar ou tira dólar no mercado quando ele está muito fora do que ele acha sustentável. Então, só resumindo, esse pedacinho aqui é um pouco difícil de julgar, porque o governo controlava o valor do dólar, controlava o câmbio, com um pouco mais de agressividade, vamos dizer assim, e a partir desse ponto aqui, final de 98, foi quando o dólar começou a ficar realmente livre num câmbio flutuante, certo? Então a partir daqui a gente consegue entender o que está acontecendo. Basicamente o dólar sobe ou desce em função de demanda, se o dólar está saindo ou se o dólar está entrando no país. Uma das coisas que faz o dólar entrar ou sair é exportação, importação. Então, quando a gente está importando, o dólar está saindo do país. Quando está exportando, o dólar está entrando. E a outra parte é investimento. Então, quando eu tenho dinheiro entrando, dinheiro de investidor externo entrando no país ou saindo. Basicamente, o investidor estrangeiro vai colocar dinheiro no Brasil se ele tiver uma vantagem em relação a isso. Porque o Brasil é um país com um risco relativamente alto. Mas se ele tiver um prêmio, ou seja, se ele tiver uma possibilidade de ganhar mais dinheiro em relação a esse risco, pode ser que vale a pena. Então, basicamente, quando o risco do Brasil aumenta mais do que o juros está pagando, do que esse prêmio, o dinheiro sai. Que foi o que aconteceu aqui, nesse ponto, quando estava configurando a primeira eleição do Lula. Foi um momento que o risco Brasil aumentou muito dinheiro saiu do país e fez o dólar subir. Um outro ponto que é interessante olhar é aqui em 2009, foi a crise subprime, que também teve muita movimentação de capital saindo de países mais arriscados, voltando para um país mais seguro como os Estados Unidos. E depois a gente teve aqui a reeleição da Dilma, que foi um momento também de aumento de tensão, de risco no país. E agora, o momento que a gente está passando agora do coronavírus, certo? Esses são os momentos mais expressivos de subida ou de descida. Se a gente for olhar o dólar australiano, esse é o gráfico do dólar australiano em relação ao real, eles têm comportamentos muito parecidos. A única coisa que é mais difícil de ver foi a crise subprime aqui, que não afetou muito essas duas moedas como afetou com o dólar americano aqui. Tá? Então, com o dólar australiano, mesmo caso, a partir de 94 aqui a gente consegue comparar melhor e a gente está sim no topo histórico, a gente está no momento com o dólar mais valorizado, com o real mais desvalorizado desde o início do plano real. Uma coisa importante de ficar claro, o dólar está no topo histórico, significa que ele não vai subir mais? Não necessariamente. Pode ser que ele continue subindo e que esse topo hoje não seja mais o topo daqui a um mês. Daqui a um mês o dólar esteja ainda mais caro. O que a gente está chamando de topo hoje não seja mais o topo daqui a um mês, porque a gente chegou a valores mais altos. É importante ficar claro a gente entender aquilo que eu comentei agora há pouco, que para o dólar reduzir, precisa entrar mais dólares no Brasil. Então, de novo, para o dólar reduzir, precisam que investidores internacionais, investidores estrangeiros peguem seus dólares e coloquem dentro do Brasil. Para que isso aconteça, tem que ter uma atratividade no mercado brasileiro que não tem em outros lugares. O que a gente tinha alguns anos atrás era uma taxa Selic de 14%, por exemplo. Então, apesar do risco do Brasil ser alto, o governo estava pagando uns juros absurdos, uns juros muito altos. Então, isso era interessante, ainda assim parecia interessante, investidores estrangeiros voltavam para o Brasil, colocavam seu dinheiro no Brasil. Agora a gente está num cenário completamente diferente. O risco do Brasil não é tão alto como já foi alguns anos atrás, mas ele ainda é alto se comparado a países desenvolvidos, se comparado à Austrália, por exemplo. Só que agora a gente está com uma taxa Selic de 2%, uma taxa extremamente baixa para um país em desenvolvimento.
Claro que as circunstâncias fizeram com que isso tivesse que acontecer, mas um fato é, quando o investidor internacional olhar para o Brasil, ele vai falar, esse país tem um risco mais elevado e ele está pagando uma taxa de juros extremamente baixa. Não vale o risco. O prêmio que eu vou ter, os juros que eu vou receber, não justifica, pode ser que não justifique que ele coloque os dólares lá no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na minha visão, o dólar voltar a 3 e alguma coisa, ou 4, eu não acho realista para o momento que a gente está passando agora. E o que eu quero ainda dizer com isso é que, nesse cenário, pode ser que a gente ainda não esteja no topo dessas moedas. Claro que pode ser que sim, pode ser que não, tem sempre aquela coisa, pode ser que suba, pode ser que desça, ou pode ser que fique do jeito que está, mas considerando o cenário de um juros muito mais baixo que a gente tem hoje comparado ao que a gente tinha no passado, eu acho muito mais provável que o dólar fique onde está e até suba um pouco mais do que chegue próximo dos 4 ou que comece a reduzir novamente. Então, resumindo, vale a pena pegar dinheiro do seu salário na Austrália, nos Estados Unidos, ou do país que você mora e mandar para o Brasil para investir no Brasil? A resposta, como tudo em investimento, depende da sua situação, mas o que você tem que olhar pode ser, apesar do dólar estar alto, não se engane com promessa de que agora a gente vai multiplicar o dinheiro por 4, porque pode ser que daqui a pouco o dólar australiano esteja 4 ou 4,50. Isso pode acontecer. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, dependendo da sua estratégia, mas tem que lembrar que esse cenário é possível. Ou seja, não é porque o dólar está alto hoje que ele não possa se valorizar ainda mais. É muito importante isso ficar claro. Segundo ponto, depende muito do seu objetivo. A minha análise de investimento, a minha visão de investimento eu vou investir no país que eu vou aposentar, porque o meu investimento é de longo prazo. Se eu vou aposentar na Austrália, que é onde eu vivo hoje, faz sentido investir aqui, além dos Estados Unidos, que é a economia mais forte que a gente tem no mundo hoje. Então, se a minha aposentadoria for na Austrália, eu vou preferir investir no mercado de ações da Austrália e nos Estados Unidos. Eu uso o Super para isso, por exemplo. É um lugar que dá para fazer essa diversificação. Se você quiser saber mais sobre o Super, eu vou deixar o link na descrição, que eu falo como usar o Super para investir em ações em qualquer lugar do mundo. Agora, se o seu objetivo é voltar para o Brasil e se aposentar no Brasil, aí a história já é diferente. Então pode ser que faça sentido. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: o dólar está valorizado em relação ao real, certo? Mas o dólar também deve estar super valorizado em relação à moeda da Guatemala, por exemplo. Então por que você não pega o seu dinheiro e investe na Guatemala? É estranho falar isso, mas é para entender que faz sentido a gente investir onde a gente conhece, sim, mas faz mais sentido investir onde a gente vai estar mais numa economia muito forte, que é a minha filosofia, investir no meu país de aposentadoria, mais nos Estados Unidos. Espero que tenha ficado claro. Eu não estou aqui para falar o que é para ser feito, o que não é para ser feito, até porque a realidade de cada um é completamente diferente da outra. Ninguém pode dizer para você o que é melhor para você fazer. Eu estou aqui para levantar variáveis, para te dar um pouquinho mais de recurso para conseguir tomar as melhores decisões. Pelo vídeo de hoje é isso e até a próxima.